Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores, que é uma mensagem psicografada em Paris, em 1863, pelo cardeal Morlot, cujo nome era François Nicolas Madeleine, o mesmo autor da mensagem que nós estudamos na semana passada. Nessa mensagem, o Espírito aqui vai nos falar sobre os superiores e os inferiores. E ele começa dizendo: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Então, pessoal, nesse primeiro parágrafo, olha a atualidade dessa mensagem, porque ele começa falando sobre aqueles que têm autoridade, ou seja, poder político, né? Ou riqueza, ou seja, poder econômico, né? E o que nós temos visto nesse cenário de pandemia do coronavírus, né? Nós temos visto tanto pessoas que detêm riquezas quanto pessoas que detêm poder político cometendo atos que são totalmente descabidos, né? Em relação à situação que nós estamos vivendo neste momento, né? Por exemplo, o mundo nesse momento está precisando muito de solidariedade, né? Todos os países estão passando por dificuldades e o problema é global. Então, o caminho correto seria nos darmos as mãos, né? Mas o que nós temos visto? Nós vimos recentemente, talvez nem um mês atrás, né? Um país mandar, né? Os Estados Unidos da América, no caso, né? Mandar 24 aviões para a China para comprar aquelas máscaras, né, de proteção individual, e chegou lá e ele pegou as máscaras que outros países, como a França, eu acho que o Brasil também tinham comprado, e levou para eles, né, e não teve nenhum, e o presidente Trump não teve nenhum pudor em dizer que eram os americanos primeiro, né, e olha como isso tem uma conexão direta com o nosso tema da segunda parte, né? Ou seja, na raiz de toda ação não virtuosa está o quê? A ignorância. Uma ignorância absurda, né? Por quê? Porque ainda que os americanos consigam suplantar a crise, né? Exterminar o vírus lá dentro do país deles, se o mundo não conseguir fazê-lo, eles vão ter problema do mesmo jeito, porque eles não vão conseguir ficar de fronteiras fechadas o tempo inteiro. Não tem como sobreviver assim. Eles têm que comprar e vender para o mundo, né? Comprar do mundo e vender para o mundo. Então, olha a ignorância de uma atitude como essa, pessoal. E olha só o peso kármico que vai recair sobre as costas de um espírito que, tendo esse poder enorme, né, político e econômico que tem, toma atitudes como essas que tem uma repercussão enorme no mundo, né? É isso que o Espírito está nos dizendo aqui, né? Deus colocou nas mãos dessas pessoas todo esse poder para que elas fossem provadas, testadas, né? E avançassem no caminho espiritual ao mesmo tempo em que ajudam a humanidade a avançar. Se fizessem isso, teriam muitos méritos, infinitos méritos, dariam um grande passo na evolução espiritual em direção à perfeição. Mas ao fazer o contrário, estão criando sofrimento para si mesmos que vão durar inúmeras vidas, inúmeras reencarnações. Por quê? Porque
por deterem muito poder, cada movimento que eles fazem afeta milhões de vidas, afeta milhões de pessoas, afeta milhões de espíritos, né? Então é por isso que o cardeal está aqui nos alertando para que essas pessoas precisavam ter mais consciência da importância da sua missão, né? E ele segue dizendo: quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo. Aquilo que nós falamos agora, tá vendo? Eles têm almas a seu cargo. As decisões deles atingem milhares de pessoas, milhares de famílias, milhões muitas vezes. Que essa autoridade responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Olha que grande responsabilidade tem hoje os líderes da humanidade, né? A nossa mensagem de hoje serve para eles também. Eles deveriam estar bendizendo, né? Estar emitindo boas palavras, né? Palavras de incentivo, palavras de entusiasmo, palavras de engrandecimento. Por quê? Porque a energia das suas palavras atinge o mundo inteiro, atinge milhões de pessoas. Eles falam para redes de TV, para redes de rádio, né? Muitas vezes nas redes de internet também tem milhões de seguidores. Então a responsabilidade deles é muito grande. Ao mesmo tempo que também o Espírito está chamando a atenção para o fato de que a possibilidade de praticar o bem também é multiplicada. Eles poderiam fazer muito bem ao mundo, né? Mas vai depender do seu livre-arbítrio, né? E na conclusão desse parágrafo, François Madeleine nos diz: todo homem tem na terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Então aqui ele já inclui a nós também, que não somos líderes políticos nem líderes econômicos, mas que também temos as nossas pequenas missões, né? Também temos aqueles grupos de seres que nos cercam e que estão esperando de nós ações positivas, palavras amorosas, para que eles também possam ter o seu crescimento espiritual facilitado. Então nós temos uma grande responsabilidade com todos aqueles que nos cercam, né? Devemos estar sempre atentos para verificar se nossas atitudes, né, nossas falas, nossas ações, nossos pensamentos estão de acordo com os ensinamentos evangélicos e estão ajudando a apoiar essas pessoas que estão ao nosso redor, né? E ainda segue aqui o Espírito François. Assim como pergunta ao rico, né? No caso Deus, né? Pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Olha só, pessoal, como é atual essa mensagem, né? Nossos líderes aqui no Brasil, então, né, temos um exemplo bastante claro disso, né, que vai ser perguntado sobre isso, né? Deus vai perguntar: que uso fizeste da sua autoridade? Que males evitaste? Olha que coisa grave, quando a autoridade, além de não estar evitando os males, semeia violência, né? Semeia mensagens de violência, né? É uma responsabilidade muito grande. E ele ainda pergunta: que progresso facultaste? Hoje nós temos uma série de são chamados de influenciadores digitais, né? Pregando que a Terra é plana, né? E uma série de outras coisas que vão na contramão do progresso. Então essas pessoas vão ter que prestar contas perante sua própria consciência, né? Porque todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção, estamos aqui para facultar progresso. Nós que estamos aqui nessa reunião e todas as outras pessoas, todos os seres humanos do mundo, estamos aqui para facultar progresso. É isso
que a espiritualidade superior e Deus espera de nós, né? Se nós não fazemos isso, estamos contraindo dívidas grandes com a justiça divina. E o Espírito François segue. Deus ainda vai dizer, né, para essas autoridades: se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Eu não sei se vocês viram essa semana a reportagem dizendo que parece que 400 mil empregadas domésticas foram demitidas agora no meio da pandemia. Pessoas pobres, né, que estão sendo jogadas à própria sorte, né, porque, digamos assim, os patrões não estão agora, nesse momento, precisando delas, ou não podem entrar em contato com elas, né? Então isso é uma coisa que nós precisamos também, como espíritas, pensar, né? O que nós estamos fazendo nesse momento, né? Nós estamos protegendo os mais fracos, né? Porque, por exemplo, a moça que trabalha aqui na minha casa é mais fraca do que eu, né? Tem muito menos recursos materiais, né, e intelectuais para enfrentar a situação do que eu tenho, né? Então, qual é a minha obrigação moral, né? É manter o seu salário, ainda que ela não possa trabalhar agora, né? Isso é o mínimo que eu posso fazer. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer, né? Existe uma frase que diz que é nos momentos de crise e de desafios que se percebe a grandeza ou a pequenez de um ser humano, né? Então, é nesse momento de desafio que nós, como espíritas, temos que mostrar o quanto nós avançamos no caminho, ou nos compenetrarmos do quanto nós não avançamos e nos esforçarmos para fazer esse avanço, certo? E o Espírito François segue dizendo: o superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhe-as mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Então, o que ele está falando aqui nada mais, nada menos do que a explicitação da lei de causa e efeito, né, da lei de retorno. Ou seja, ao dizer que aquele subordinado que está ali, muitas vezes, sendo maltratado por um chefe, ao dizer, né, que esse subordinado pode ter sido, em outra vida, né, um superior que tenha maltratado aquele mesmo chefe que hoje o está maltratando, ele está nada mais, nada menos do que mostrando a lei de causa e efeito, que também foi mostrada hoje na segunda parte do nosso Evangelho, né? E ele ainda segue dizendo assim: se o superior tem deveres a cumprir, o inferior do seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de dar cumprimentos aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Isso é um ponto importante também, pessoal. O fato de outra pessoa não ter se comportado bem em relação a nós não justifica que a gente infrinja as leis morais do Evangelho. Muito pelo contrário. É nesse momento que nós nos devemos manter fiéis e leais, né, aos ensinamentos evangélicos, porque isso nos fará avançar bastante no caminho espiritual. É nesse momento que nós vamos mostrar qual é a real determinação e amplitude da nossa fé. E ele segue dizendo: se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, o subordinado, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Ou seja, aqui o Espírito é muito claro:
Se ele não tem outra alternativa, se ele não consegue, dentro dos preceitos morais evangélicos, achar uma outra alternativa de um outro trabalho, onde ele não passe por esses sofrimentos que esse seu atual chefe lhe impõe, então ele deve lançar mão de quê? Da virtude evangélica da resignação, né? Da aceitação de que, se ele não está conseguindo sair daquela situação nesse momento com seus próprios esforços, é porque ele está cumprindo, digamos assim, com alguma determinação da justiça divina, que é sábia e perfeita, e que quer, na verdade, não que a gente sucumba ao sofrimento, mas que a gente aprenda com ele e evolua com ele. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência do trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. Percebem? Então, o que está nos deixando aqui como ensinamento o espírito François Nicolas Madeleine, né? Ele está nos dizendo que o espírita, o cristão, ele tem o dever moral de exemplificar a sua fé. E a sua fé é uma fé de quê? É uma fé de tolerância, é uma fé de amor, é uma fé de compaixão, é uma fé de quem está sempre determinado a diminuir o sofrimento, mesmo daqueles que nos agridem e nos fazem mal. Então é essa a mensagem que hoje nos deixa aqui o espírito François Madeleine, né? Não importa, vocês percebem que o título é superiores e inferiores, né? Não importa se estejamos na posição de superior ou se estejamos na posição de inferior. Em qualquer uma delas, os princípios são muito claros, né? Dedicação ao próximo, compaixão, amor, tolerância, perdão, paciência. Seja com os que são superiores a nós na escala social, ainda que não sejam espiritualmente, né? Porque ele falou isso também, né? Escala social não significa evolução espiritual, né? Sejam em relação àqueles que estão inferiores a nós na escala social e aos quais a gente tem o dever de amparar na medida das nossas possibilidades.